Janja, a primeira-dama que mesmo com todo o glamour de seu título, se especializou em uma arte muito peculiar: cair na graça de ninguém, exceto de seu próprio círculo de aliados. Recentemente, as pesquisas de popularidade têm sido impiedosas com a figura de Janja Lula da Silva, e sejamos francos, elas falam por si mesmas. A primeira-dama, que começou o mandato com a promessa de uma imagem de sofisticação e apoio irrestrito ao governo, agora vê sua popularidade despencar de forma quase cômica. Como alguém que, em vez de se apegar ao povo, escolheu se cercar de um séquito de assessores e amigos do partido, Janja tem se mostrado um exemplo perfeito de como não conquistar a simpatia do eleitorado. Segundo as mais recentes pesquisas de opinião, Janja perdeu considerável apoio entre a população, especialmente no que diz respeito à sua relação com o público feminino e as classes mais baixas, que poderiam se identificar com sua figura como mulher e esposa do presidente. O que era para ser um símbolo de empoderamento feminino se transformou na visão popular em uma espécie de primeira-dama de rede social, mais preocupada em mostrar sua agenda política e suas convicções ideológicas do que realmente abraçar a causa do povo. Ao contrário de outras primeiras-damas que procuram criar um elo de proximidade com a população por meio de causas sociais e gestos concretos, Janja optou por se posicionar politicamente, o que no cenário atual parece um tanto desastrado. Ao se intrometer diretamente em assuntos partidários e expor sua opinião de maneira tão visível, ela foi percebida como alguém distante da realidade cotidiana do brasileiro comum. Agora, se a imagem de Janja já estava distante de boa parte da população, as polêmicas que envolvem suas viagens internacionais e sua conduta dentro do governo só ajudaram a cavar ainda mais esse fosso. Como se não bastasse ser uma figura controversa nas redes sociais, Janja também conseguiu transformar suas viagens pelo mundo em um espetáculo de desconexão com as prioridades do país. O curioso é que, apesar de não ocupar nenhum cargo oficial no governo, ela se aventura em viagens diplomáticas, com direito a uma equipe de assessores, cabine e todo o aparato necessário, como se fosse uma ministra de Estado. Tudo isso sem a menor justificativa plausível para tal comportamento, além, é claro, de uma vontade quase explícita de se tornar mais importante do que realmente é. Essas viagens, muitas vezes, não têm conexão direta com as necessidades políticas ou econômicas do Brasil, mas sim com a sua busca incessante por visibilidade e influência no cenário internacional. Isso tem gerado críticas pesadas, com muitos questionando por que a esposa do presidente precisa de toda essa estrutura quando o Brasil atravessa crises internas tão profundas. E como se isso não fosse o suficiente, Janja também tem se tornado conhecida pela criação de um verdadeiro gabinete paralelo. Não contente em ocupar o papel de primeira-dama, ela decidiu que o título precisava ser mais do que uma mera formalidade. Assim, resolveu montar uma equipe de assessores próprios para ajudar em suas iniciativas. O problema? Ela não tem cargo público para justificar tais gastos ou para acomodar uma estrutura dentro do governo. Ou seja, é como se ela quisesse ser uma espécie de primeira-dama de fato, como se o cargo fosse apenas uma fachada para sua própria agenda política. O pior de tudo é que esse gabinete paralelo tem gerado uma onda de insatisfação até mesmo dentro do governo, com aliados e opositores questionando a legitimidade dessa estrutura que, ao que parece, serve mais aos interesses pessoais de Janja do que a qualquer causa pública. Em uma dessas pesquisas, por exemplo, mais de 60% dos entrevistados afirmaram que a atuação de Janja não está ajudando o governo em sua busca por mais apoio popular, o que é, para dizer o mínimo, um desastre para quem ocupa um cargo que deveria ser de apaziguamento e representatividade. Isso sem contar o número crescente de pessoas que a consideram irrelevante ou até mesmo prejudicial para a imagem do governo, especialmente quando ela aparece em público com falas um tanto despropositadas ou em momentos em que sua postura não parece condizer com o momento político do Brasil. Claro, quem acompanha as redes sociais de Janja sabe que ela ainda tem seu nicho de seguidores. Um nicho bem restrito, aliás. Mas, para o restante do país, a imagem que ela construiu é a de uma pessoa mais interessada em realizar seu próprio projeto de poder do que em dialogar com as necessidades reais da população. E isso fica claro quando observamos suas postagens, sempre carregadas de uma retórica militante que, embora seja bem recebida por uma parte da esquerda, só contribui para a polarização. O pior, talvez, seja o fato de que essa queda na popularidade de Janja também reflete um fenômeno mais amplo da gestão Lula. O desgaste da imagem do governo, com o aumento da inflação, da insegurança pública e das dificuldades econômicas, acabou contaminando figuras próximas ao presidente, como ela, que ao invés de se distanciar das polêmicas, acaba se tornando uma espécie de amplificador da insatisfação popular. Então fica o questionamento:
Será que Janja está mais interessada em ser uma espécie de primeira-dama militante ou deveria começar a se preocupar em reconquistar a confiança do povo brasileiro? Ao que tudo indica, seu lugar no coração da população está cada vez mais distante. E com as pesquisas de popularidade apontando para essa realidade, a ideia de que a figura da primeira-dama poderia ser um símbolo de união nacional, com um toque de sensatez, vai ficando cada vez mais fora de alcance. Em vez disso, o que vemos é uma mulher que tem tentado ser mais protagonista do que deveria e, ao fazer isso, perdeu contato com a realidade de milhões de brasileiros. E você, o que acha da nossa digníssima esbanja? Obrigado por nos acompanhar. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Nos vemos em breve. Até mais!